bom dia, é uma alegria nesse primeiro domingo de junho estarmos reunidos e hoje nós temos aqui conosco então o Robson Kippert, que ele faz o período prático de habilitação ao ministério missionário aqui na nossa paróquia. E como hoje é um culto de ceia, então, e a ceia pressupõe pelo menos mais do que uma pessoa, convidamos para ele participar conosco, né? Então você também já pode arrumar ali na sua casa, para no final desse culto celebrar a ceia com as pessoas aí que tiverem à sua volta. E nós queremos saudá-los então nesse culto com uma palavra muito especial, que está escrita em João, capítulo 15, versículo 8, e o David Thiago vai fazer a leitura para nós. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que vocês são meus discípulos. Amém. Que a gente possa glorificar a Deus sendo discípulos dele, dando fruto, né? Vivendo a palavra, vivendo o amor. Por isso nós iniciamos esse culto em nome desse nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. E que o Espírito Santo, então, abra as nossas mentes e corações para ouvirmos a mensagem desse culto, que hoje será trazida, então, pelo Robson. Amém. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs da Paróquia Evangélica de Ituporanga e demais localidades que nos acompanham. Que bom que nesse dia podemos estar reunidos e reunidas em culto para louvarmos, engrandecermos o nome de Deus e também escutarmos a sua palavra. Hoje nós estamos iniciando uma nova série, a série com o título A Maior Jornada da Vida. Convidamos você para nos acompanharmos nas próximas semanas esta série sobre a maior jornada da vida, que é o discipulado. Quando me vem à mente a palavra jornada, eu me lembro de um longo percurso, uma trilha, com uma estrada de chão, com lugares sinuosos, difíceis de andar, mas também desfrutando de lugares magníficos. Quando me vem à mente a palavra jornada, eu me lembro destas cenas. Talvez você se lembre de outras cenas quando vem à mente a palavra jornada. Pode talvez se lembrar de uma jornada de trabalho, uma jornada de estudos, mas a jornada ela simboliza um pouco um caminho, né? Um caminho a ser percorrido. Pode ser um caminho de curto, médio e longo prazo. Mas nós queremos falar de uma jornada que acontece a longo prazo, que acontece ao longo da vida, que é a jornada do discipulado. Queremos convidar você para refletirmos juntos nessa nova série de pregações, né? Para refletirmos juntos sobre esta caminhada com Cristo e também, né, todo o que envolve esta caminhada. E o tema desta primeira mensagem, nós vamos refletir sobre a pergunta: seguidores ou discípulos? Será que nós estamos sendo seguidores de Cristo ou será que nós estamos sendo discípulos? Há uma frase do pastor Ari Veloso que diz o seguinte: Deus só pediu para fazermos uma coisa, discípulos de Jesus. O resto fomos nós que inventamos. Uma frase um tanto provocativa que nos faz talvez refletir se os nossos programas, né, da vida comunitária está fazendo discípulos de Cristo ou não. Será que todos os nossos programas que nós temos na nossa igreja, será que eles estão fazendo discípulos de Cristo? Ou será que eles são só programas com um fim em si mesmo, um entretenimento ou algo semelhante? Portanto, tudo deve apontar para o discipulado de Cristo.
né, as atividades, todos os programas da igreja, eles devem apontar para a questão do discipulado com Cristo. Em Mateus capítulo 28, versículo 19 a 20, provavelmente você já escutou esse texto várias vezes, mas sempre convém de novo nós lembrarmos a tarefa que Jesus deixou para nós. Lá diz o seguinte, Mateus 28, 19 a 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Percebe que a tarefa que Jesus nos dá não é uma tarefa complicada, né? E, por vezes, nós é que complicamos essa tarefa que Jesus nos deu. Fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e não só isso, mas também ensinando a obedecer tudo o que eu ordenei, tudo o que Jesus ordenou. E a promessa de Jesus é que ele estará conosco até o fim dos tempos. Jesus ordenou que levássemos a boa notícia da salvação a todas as pessoas, não importa quem seja, de nações diferentes, de raças diferentes, povos diferentes, a mensagem do Evangelho, ela deve ser anunciada a todos, sem distinção, porque todos pecaram e necessitam da salvação. Todos pecaram e necessitam de Jesus. Precisam conhecer a boa notícia da salvação somente por Jesus. Tem uma frase de um pastor chamado Dietrich Bonhoeffer, que foi um teólogo, um pastor luterano, que resistiu, né, ao regime nazista, né, de seu tempo. Ele tem uma frase bem conhecida que diz o seguinte: igreja só é igreja quando ela existe para os de fora. Igreja só é igreja quando ela existe para os de fora. E é justamente isso. A igreja, ela só consegue, né, viver a sua essência quando ela visa as pessoas de fora, né? E não fica fechada em si mesma. Quando ela pensa missão também para as pessoas que não conhecem a mensagem da salvação. Com essa nova série de pregações, a maior jornada da vida, que é o discipulado, nós queremos abordar vários aspectos importantes na caminhada de um discípulo de Jesus. Por isso, convido a você a nos acompanhar, né, pelo culto online, pelo nosso canal do YouTube, durante as próximas semanas. Nós vamos trazer vários aspectos importantes que um discípulo e uma discípula de Jesus, né, precisa observar. Por isso, é importante entender que a nossa missão nesse mundo é ser e fazer discípulos. Principalmente ser discípulos, primeiramente. Nós não temos como fazer discípulos se nós não somos discípulos, primeiramente. Nós precisamos ser discípulos. Nós precisamos ser de Jesus. Nós precisamos ter a nossa vida dedicada a Jesus, em sintonia, em relacionamento com Jesus, para que também nós possamos fazer outros discípulos. No Novo Testamento, os discípulos foram chamados de cristãos em apenas 3 oportunidades. Este é um aspecto importante que nós devemos observar.
Em Atos, capítulo 11, versículo 26, nos diz o seguinte: Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Interessante observar que Barnabé e Saulo se reuniram com esta igreja de Antioquia durante um ano para ensiná-los e para prepará-los. Barnabé e Saulo se preocuparam com o discipulado daquela igreja, ensiná-los e prepará-los durante um ano, né? Demandou tempo. Durante todo esse tempo, né, Barnabé e Paulo se reuniram com aquela igreja. A comunidade de Antioquia, ela congregava pessoas de diversas nacionalidades. E os membros da igreja foram chamados de cristãos para indicar que as diferenças entre eles foram superadas pelo compromisso que tinham com o Senhor Jesus. Nas nossas comunidades, nas nossas igrejas também, nós temos pessoas muito diferentes de nós. Ainda bem, não é verdade? Imagina se todas as pessoas fossem iguais. Eu acredito que não teria graça, né, de nós convivermos com pessoas iguais. Ainda bem que nós somos diferentes. Nós pensamos diferentes, nós temos jeitos diferentes, nós temos personalidades diferentes. Portanto, igreja é feito de pessoas, né? E pessoas são diferentes. Tem diversas opiniões diferentes também, preferências políticas diferentes. E nós somos chamados para superar essas diferenças pelo compromisso com Cristo, assim como aquela igreja de Antioquia, né? Jesus nos chama primeiramente para um compromisso com Ele, um compromisso com o discipulado, com o aprendizado. A partir de Cristo, nós também vamos aprendendo a nos relacionarmos com a pessoa que está do nosso lado, que é também nosso irmão e irmã em Cristo. Se nós ainda não aprendemos a nos relacionar, a nos lidar, né, com as pessoas que estão congregando na própria igreja que nós, então, de fato, nós devemos nos perguntar: será que eu estou vivendo um discipulado com Cristo? Será que eu tenho um compromisso com Cristo? Porque nós somos chamados a conviver e a nos relacionarmos com pessoas diferentes de nós. E isso produz crescimento. E isso vai nos moldando também, né? Durante a nossa vida, durante o nosso convívio como irmãos e irmãs em Cristo. Já a palavra discípulo, ela aparece mais vezes, bem precisamente, ela aparece 269 vezes, bem mais vezes do que a palavra cristãos, não é verdade? A palavra discípulo demonstra um relacionamento entre aluno e professor. E foi o que aconteceu com os 12 discípulos. Jesus chamou 12 discípulos para junto de si, para caminhar um tempo com ele e para aprender dele. Então a palavra discípulo, ela é um relacionamento, né, que nós temos com Jesus. Ser apenas seguidor é diferente de ser discípulo. Um seguidor pode acompanhar de longe sem se envolver, sem relacionamento. Mas o discípulo, ele tem proximidade. Com Jesus também era assim. Diversas pessoas o acompanhavam. Diversas pessoas o seguiam.
mas alguns acompanhavam de longe para ver, olha, vou ver o que está acontecendo, né? Vou ver o que é desse cara aí, né? Mas os discípulos estavam perto, estavam próximos de Jesus, então tinham um relacionamento mais intenso de conhecer de fato quem era a pessoa de Jesus e não acompanhar de longe, como a multidão também acompanhava. Podemos ver isso bem presente, né, na rede social do Instagram. Uma pessoa pode ter vários seguidores, né? Nós no Instagram nós podemos ter ali alguns, vários, né, seguidores, mas são apenas seguidores que nos acompanham ou que nós acompanhamos outras pessoas de longe. Mas nós não temos um relacionamento de proximidade com essa pessoa, a não ser que seja do nosso também círculo de amizade, né? Mas nós podemos seguir diversas pessoas lá no Instagram, ou nós podemos ter diversos amigos, né, lá no nosso Facebook também, mas o relacionamento próximo, ele é um relacionamento de convívio, de proximidade, né, onde que um conhece o outro, um vai caminhando junto com o outro e vai trocando experiências. O pastor John Stott afirma: o discipulado genuíno é um discipulado sincero. Isso significa uma decisão amparada nas palavras do mestre. O discipulado, ele é uma decisão que nós tomamos de caminhar junto com Cristo, de aprender junto com Cristo, de nós termos principalmente aquilo que eu já disse, um relacionamento com Jesus, um relacionamento de proximidade, de não acompanhar somente de longe como uma multidão. Em Lucas, capítulo 14, versículo 25 a 27, nos diz o seguinte: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Jesus virou para a multidão e disse: olha, se vocês quiserem me seguir, precisa ter uma decisão. Precisa ter uma vontade para me seguir. Jesus não está querendo dizer isso aqui agora, que nós devemos abandonar a nossa família, que nós devemos abandonar os nossos filhos, esposa e assim por diante. Mas é uma decisão de ter Cristo em primeiro lugar nas nossas vidas. É uma decisão de ter Jesus caminhando conosco todos os dias na nossa vida. E como nós caminhamos com Jesus todos os dias da nossa vida? Como nós temos essa proximidade com Jesus? Conhecendo a Ele, lendo a Sua palavra, lendo os evangelhos que falam de Jesus, os ensinamentos de Jesus, orando, colocando a nossa vida diante de Deus, estar atento àquilo que Jesus está falando conosco através da Sua palavra, através de irmãos na fé, através dos cultos que nós participamos, dos louvores. Isso é um relacionamento próximo com Jesus, de nós estarmos sintonizados com Jesus e também atentos para o que Jesus está falando conosco no nosso dia a dia. Então, é uma decisão de viver para Cristo primeiramente e diariamente. A nossa vida deve ser voltada para Cristo todos os dias. Assim como nós precisamos do nosso alimento diário, todos os dias, nós precisamos buscar a Cristo todos os dias da nossa vida. Nós precisamos nos alimentar de Sua palavra todos os dias da nossa vida. Se nós não fizermos isso, nós vamos morrer espiritualmente. Talvez nos dias de hoje seja fácil dizer que somos
Cristãos ou seguidores de Jesus? Talvez seja fácil dizer: eu sou cristão, eu sou luterano, eu sou seguidor de Jesus. Mas nós estamos prontos para viver como discípulos de Jesus? Nós estamos prontos para dizer: olha, eu sou um discípulo de Jesus, eu sou um cristão, eu sou um pequeno Cristo aqui na terra. Se você ainda não tem essa decisão, caminhe com Jesus todos os dias da sua vida. Convide para que Ele possa fazer parte da sua vida, do seu ser. Caminhe com Ele todos os dias. Porque ser apenas seguidor é diferente do que ser discípulo de Cristo. Discípulo de Cristo é aquele que aprende com o seu mestre todos os dias. É aquele que está pronto também a obedecer às palavras do seu mestre. É um relacionamento diário. É um aprendizado todos os dias. Que esse Jesus nos abençoe e caminhe conosco todos os dias da nossa vida. Que abençoe também essa série que nós estamos iniciando, que você possa refletir aí no seu coração. Você é um seguidor ou você é um discípulo de Cristo? Você está na multidão, olhando de longe, ou você está próximo de Cristo? Que Deus nos abençoe na nossa reflexão. Que possamos escolher caminhar com Cristo na nossa vida, que é a maior jornada da vida, que é caminhar em obediência ao nosso Mestre e Salvador Jesus Cristo. Amém.
Nós louvamos a Deus pela palavra que foi compartilhada neste culto. Que esta palavra fortaleça a todos nós, também vocês que estão aí em casa, junto com a família, nesta caminhada que nós temos pela frente, a caminhada do discipulado. Deus tem nos chamado para sermos seus discípulos, discípulas neste mundo. E Ele mesmo, com seu Santo Espírito e por meio da sua palavra, quer nos orientar. E agora, nós queremos também juntos participar da ceia do Senhor. Lembrando que Jesus Cristo entregou o seu corpo e derramou o seu sangue para nos trazer esperança, esperança de vida, esperança de salvação. Ele se torna assim o caminho para vivermos com Deus. E assim como nós estamos, então, nós oramos. Convido você a preparar-se para este momento, a, junto com a sua família, partilhar do cálice e também do pão. Senhor nosso Deus, Deus eterno e poderoso, por amor a todos nós, Tu enviaste o Teu Filho Jesus Cristo a este mundo. Sim. E o Teu Filho Jesus Cristo, lá na cruz, pagou o alto preço dos nossos pecados, da nossa injustiça. A sua morte é morte que traz vida para todo homem e toda mulher que nele crer, porque Ele venceu a morte e também nos dará a vitória a todos quanto nele confiam. Senhor, obrigado por tudo que Jesus fez. Obrigado porque por meio da palavra nós cremos, por meio da Tua palavra nós confiamos. E agora, por meio da ceia, Senhor, fortalece-nos também no perdão, na misericórdia e na graça. E que assim como Tu nos perdoas, também nós, Senhor, possamos perdoar. Assim como Tu nos amas, ajuda-nos a amar o nosso próximo. Pois tudo em Tuas mãos, Senhor, também a nossa vida nós entregamos confiando em Ti e fazemos isto juntos na oração que o Teu Filho ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Amém. Deus seja louvado. Nós queremos agora ouvir as palavras de instituição da ceia. Você pode acompanhar também, abrindo a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 26, os versículos 26 até 29. Convido para que alguém ali da casa faça essa leitura destas palavras, instituindo a ceia do Senhor Jesus Cristo. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele. Porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo a vocês, que desta hora em diante, nunca mais beberei deste fruto da videira, até que um dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. Amém. Que o Senhor abençoe também essa comunhão em torno do pão e do cálice, partilhando da ceia do Senhor Jesus. Amém. Amém. Este é o corpo de Cristo dado por ti. Isso é o corpo de Cristo dado por ti. Amém. Corpo de Cristo dado por ti. Isso é o corpo de Cristo dado por ti. Isso é o corpo de Cristo dado por ti. Este é o sangue de Jesus derramado. Este é o sangue de Jesus.
teu sangue, Jesus, derramado por ti. Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo, tendo participado da ceia, confiamos agora que no Senhor Jesus somos perdoados. Também no Senhor Jesus nós temos a esperança da salvação e da vida eterna, porque sua morte na cruz, seu corpo que ali foi entregue, o sangue que ali foi derramado, trazem para nós essa viva esperança. Vivamos, pois, firmados agora nessa certeza do amor de Deus, na certeza do seu perdão, na certeza de que Ele está conosco agora e de que um dia estaremos com Ele na eternidade. Amém. Amém. Vamos pedir a bênção do Senhor, recebe esta bênção também para a tua vida. Que o Senhor Deus, o Pai Todo-Poderoso, Ele agora abençoe tua vida e abençoe também a tua família. Que o Senhor seja contigo, Ele sempre te guarde, Ele te fortaleça e Ele te dê a paz. Amém. Amém. Bom domingo, uma abençoada semana para todos vocês. Abençoado domingo. Abençoado domingo. Abençoado domingo para todos. Deixe seu gostei e se inscreva no